Já imaginou você encontrar um profissional, um terapeuta, que usa protocolos resolutivo com foco em resolver problemas emocionais, psicossomático? Psicossomático? Psicossomático. Eu tenho certeza absoluta, né, que todo mundo, né, todo mundo em geral, independente de classe, de cor ou coisa semelhante, né, que não tenha sofrido ou que não carrega ou que não tem problemas de ordem emocional, ainda que pequeno que seja, né, ainda que fácil de lidar, mas carrega sim problemas de ordem emocional. Então o que eu quero falar para você, né, que existe sim como você se libertar disso que tem te aprisionado tanto tempo emocionalmente. E daí eu quero falar para você, né, que aquele tratamento convencional, antigo, que demorava anos a fio, né? De repente você conhece alguém que ficou tipo 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem gente que ficou mais sentado no divã, né, fazendo terapia, sem uma resposta definitiva, sem uma resposta que libertasse ele, né, daquele lugar, daquele estado, daquela situação. E aí eu tô aqui para falar para você, né, que existe sim um método novo, com protocolos definitivos que vai te ajudar a você se livrar, a você resolver esses problemas seus emocionais, psicossomáticos. Mas o que vem a ser então esses problemas psicossomáticos? O que tem a ver isso com o meu dia a dia, com o meu desempenho na família, desempenho no trabalho, desempenho nos relacionamentos? O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, eu quero te informar que tem tudo a ver, mas só tem a ver. Você que carrega problemas psicossomáticos, né, problemas emocionais e de muito tempo. Você sofre problemas emocionais de muito tempo, da tua infância, né? Você sofreu por conta do pai, da mãe, do vizinho, do avô, da escola, do colega. De tantas formas você foi agredido no seu emocional. E daí você carrega traumas de infância até a sua vida adulta. Você cresceu, passou pela adolescência, né? Ficou jovem, construiu famílias, mas tem coisas que carrega, que estão ainda com você. Bem-vinda, Vanusa. E de repente, você não sabe o que fazer. Você toma remédio para dormir, você acha que não vai ter jeito, você faz 1000 coisas, mas você ainda não encontrou a resposta, né, para solucionar definitivamente essa angústia, essa dor, essa tristeza, talvez uma melancolia que você carrega. Você sabia que tem pessoas que elas são melancólicas, né? E que elas carregam aquele momento de tristeza e que na maioria do tempo elas são pessoas tristes? Será por quê? Já pensou por quê? Esse comportamento, né, tem a ver com coisas vividas lá na infância. Tem a ver com traumas do passado. Já pensou aquela gastrite? Já pensou aquele intestino obstruído, aquela constipação? E aquela pessoa que fala assim: ai, quando eu saio da minha casa, quando eu viajo, eu tenho a maior dificuldade de fazer as necessidades fisiológicas. Eu preciso voltar para casa para conseguir, né, fazer as minhas necessidades. Você é de uns que tem esse problema? E você sabia que você também pode se livrar disso?
que você pode resolver essas questões? Muita. Você não sabe a quantidade de gente, de pessoas que tem esse problema. E se você ficar uma semana, 2, 3 dias fora de casa, o que vai acontecer? De repente isso está só na sua mente. De repente isso que você carrega, que aconteceu alguma coisa lá atrás com você, que lhe fez, né? Que lhe faz agir desta forma. E aí você tem lá a síndrome do intestino irritável, ou de repente, né, a tal da cefaleia crônica, que muitas pessoas têm. Tudo isso tem um fundo emocional. Você sabia disso? Que essas questões todas é tudo de ordem de fundo emocional? E daí eu quero falar para você que todas essas coisas, que todo esse sofrimento, tudo isso que você, e que muitas pessoas sofrem por desconhecer, né, que existe o tratamento. Alguém me perguntou, mas como fazer, como passar por uma terapia, eu moro em tal lugar e você está em tal lugar. Mas hoje, isso já não é mais uma barreira. Como? Como não? Não precisa de um consultório? Eu não preciso estar presente? Não, nós atendemos você. Esse atendimento, eu disse que são protocolos novos, é online. Você lá no conforto da sua casa, naquele lugar que você se sente seguro, protegido, à vontade, é lá que você vai receber o tratamento, o acompanhamento, né? Eu aqui onde eu estou, né, conversando com você do outro lado e lhe ajudando a resolver, ou seja, você vai reprocessar, é isso sim, tudo isso, toda essa bagagem de dor, de angústia, de problema, que tem, assim, lhe prendido, lhe segurado para você não avançar. No online, nós podemos atender você desta forma. Olha, não é maravilhoso? Não é tremendo demais saber que você, não importa o lugar deste país que você esteja, e você tem problemas de ordem emocional, psicossomático, e você precisa de ajuda, é só entrar em contato. Depois eu vou deixar meu endereço direitinho lá na bio. Você pedir ajuda que a gente vai lhe ajudar. E tem mais. Você sabia que você não precisa ficar fazendo terapias muitos meses ou muitas sessões para você curar aquilo que está te afligindo? Não, não precisa. Com poucas sessões de terapia, você vai ficar totalmente liberta das cadeias que lhe aprisionaram há tanto tempo. Tem pessoas, eu estava ouvindo há pouco tempo um relatório de alguém que contando a experiência dela, do sofrimento dela, que ainda criança, coisas terríveis que ela... Enquanto eu ouvi, eu falava, meu Deus, como ela suportou. E ela contando, ela testemunhando que ela viveu uma vida assim, que há poucos meses, mas há pouquíssimo mesmo, ela se libertou, ela casou, ela teve casamento conturbado, porque ela carregava consigo muitas dores. E daí ela conheceu esse método de terapia TRG, ela se encontrou, ela disse que viu um anúncio, ela foi procurar, ela lá da casa dela fez contato e ela estava dando o depoimento do antes e do depois, né? Do antes da terapia e depois da terapia, ela se sentindo liberta, sarada literalmente. E ela conta, ela fala mesmo, tá lá no YouTube, ela fala assim, coisas que ela sofreu, que é da gente ficar assim, como alguém suportar tanta coisa assim, né? E assim, ela disse que encontrou, né? E ela hoje se encontra assim, livre disso. E é isso que eu quero falar para você. A terapia tem esse poder, né? Ela é focada, a terapia TRG, ela é focada, tá? Em resoluções rápidas, resoluções precisas, onde você
é o agente principal e que fornece todo o conteúdo, toda a matéria, tudo aquilo que precisa para se libertar daquilo que te aprisionou. Nós sabemos que tem pessoas talentosíssimas por aí, mas ela, quando está no meio desconhecido, quando está em um lugar onde ela não se sente à vontade, ela muda totalmente, ela se fecha, ela se sente agoniada, ela não tem coragem, né, de se expressar ali na plateia. Isso tem um fundo, isso tem uma questão. Isso começou em algum lugar. Em algum lugar. É só buscar, né, aonde isso começou. Qual é a raiz? Onde está a raiz dessas dores? De repente foi lá na escola, um coleguinha falou uma palavra que não caiu bem, ela não soube como resolver aquilo. De repente chegou em casa, contou um fato para os seus pais que você havia sofrido, e os pais não lhe deram muita atenção, não acreditou na sua palavra, achou que era coisa de criança. Coisa de criança, olha só. Você ali buscando um apoio, você ali buscando um alento, né? Você ali buscando um refúgio, você ali buscando um consolo, e você ouve daquele que tem que lhe proteger. Isso é coisa de criança, isso é conversa de criança. Quantos têm histórias longas, histórias compridas, que ouviu isso, que passou por isso, que sofreu disso, porque foi desacreditada, porque se tratava de uma criança. Isso é cruel, isso é triste, e você carrega essa dor, né? Porque alguém não lhe ouviu, alguém achou que não devia dar crédito. E a gente tem ouvido bastante, mas muito relatos aí por esse sertão afora, né? Por esse Brasil afora, por falta de conhecimento, talvez insegurança, talvez da forma que aquela pessoa foi criada, como foi administrado o caráter dela, ainda em formação, né? Ela carrega essas questões todas e se comporta, né? Se comporta com aquela bagagem que ela tem, transmitindo aquilo para outra pessoa. E tem muitos lares destruídos, tem muitos casamentos que foram roubados. Por que roubados? Eu digo para você roubados porque eles poderiam estar aí, a família unida, né? O seu patrimônio ali direitinho, né? Os seus filhos ali ao redor da mesa, mas está a semana com o pai e a outra semana com a mãe. O que é isso? Traumas, dores, sentimento de frustração, aquela comparação. Ai, não, eu não quero ser como meu pai, eu não quero o casamento da minha mãe, e fugindo, que na verdade teria que ter uma resolução, né? Teria que ter sido reprocessado, né? Curado, resolvido. E você já passou assim, você já sentiu, você está em um lugar e vinha aquela lembrança, né? E você querer desviar, eu não quero, ai, aquela sensação de perigo. Então, né? O seu subconsciente trazendo para você uma forma de lhe alertar, né? De um alerta para lhe resguardar. Porque o subconsciente, o papel dele é nos ver feliz, é nos ver resolvido. E tem coisas que voltam que é para você não jogar debaixo do tapete, deixa para lá, não quero pensar, não quero lembrar. Não é assim que você tem que comportar. Você tem que pensar assim, bom, como eu vou resolver isso? Chegou a hora, eu não posso mais carregar isso. Essa dor precisa sair. Eu não posso viver mais de faz de conta, esconder lá, deixar lá, querer deixar no passado. Já pensou nisso? Agora, né, você tem aí a terapia para te ajudar, para te ouvir, né, para conduzir você nesse processo de reprocessamento, tá? E aí eu falo para você da terapia TRG, a qual eu faço parte, né? Eu tenho esse, como é que eu digo, essa função, né, de terapeuta, essa profissão de terapeuta, e quero te ajudar.
Eu não sei, de repente você que está aí ouvindo, a Rosângela, a Miriam, a Débora, passou por coisas assim, carrega coisas assim. E você pode falar assim, ai, se eu soubesse que era tão simples. Ai, se eu soubesse que eu poderia me tratar de uma forma tão tranquila. É isso que a terapia faz. E já houve um tempo, vê se você concorda comigo, que fazer terapia era coisa de gente louco. Ai, fazer terapia? Terapia não é de gente normal, não. Você já ouviu esse comentário? Já? Então, olha quanta bobagem, né? Quanta falta de conhecimento. Eu já ouvi isso, né? Oh, quantas pessoas que poderiam estar mais felizes, né? Ter uma vida totalmente diferente se tivesse se cuidado emocionalmente. Se essa questão do psicossomático, né? Aquele ajuntamento de problemas, que aí é uma gastrite, e daí é uma alergia crônica, uma alergia que não passa, porque o que acontece? Né? O que ele demonstra no seu corpo, né? Isso é emocional, mas ele reflete no seu corpo. É um processo alérgico, é uma dor, é um cansaço, é uma queda de cabelo, é uma insônia, né? É uma irritabilidade constante que não passa nunca. Tudo isso são sinais que o seu emocional está precisando de socorro, de ajuda, né? Está precisando de atenção. E daí, né, você tem aí algo que pode lhe ajudar, né? Que é fazer terapia. Eu queria dizer para você, você já fez um concurso, você se preparou tão, né? E estava assim, mas quando chegou na hora, né, que as coisas foram se aproximando, você sentia, ai, não vai dar certo, ai, eu não sou capaz, começou a vir aquelas falas, né? Começou a vir aqueles pensamentos, começaram a vir aquelas coisas para lhe desmotivar, aquelas crenças, lá de repente você ouviu lá atrás, né? Você ouviu de um professor, dos seus pais, né? De alguém próximo a você, você não vai dar em nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. O que você pensa que você é para querer tanto? Olha só, essas frases marcam uma vida negativamente. E daí, por como não fazer terapia? Como não buscar ajuda para resolver essas questões? Como não? Precisamos sim, né? É para todos. Eu passei por terapia, digo por mim, no ano passado eu participei de um grupo grande, nós fizemos terapia individual, nós fizemos terapia em grupo, foi algo assim tão resolutivo, foi tão bacana, porque tinha em mim também questões de infância, tinha em mim também coisas assim, não graves, mas uma brincadeira de criança, coisa assim, ou uma incapacidade diante dos meus olhos, né? E que assim, poxa, depois que eu vi que não era nada daquilo, depois que eu reprocessei tudo aquilo, ó, hoje eu conto uma nova história. E eu quero que você passe a contar uma nova história procurando ajuda, sabe? Se abrindo para ser ajudado. E nada melhor do que fazer terapia. Ao invés de você ficar tomando remédio, se enchendo de drogas, né, remédio para passar dor aqui, remédio para dormir mais, remédio porque estou angustiada. Não que você não precise procurar se você está numa depressão profunda, né? Aí sim, você vai ter que procurar a ajuda de um profissional médico, porque você precisa passar por uma medicação, né? Aí sim, a gente até aconselha isso. Mas do contrário, procure botar para fora aquelas questões que estão guardadas lá dentro de você. E para concluir, né? Olha, é tão sério isso que até a sabedoria milenar, olha só, a sabedoria milenar falava que há um tempo para todas as coisas. A sabedoria milenar
diz, né, que há um tempo para todas as coisas. Aí relata tempo disso, vai falando os tempos, e eu quero deixar para você nesta tarde que chegou o tempo de falar. Tempo de falar, né? Então fala com você, não. Chegou meu tempo de falar. Tempo de botar para fora aquilo que há tanto tempo eu carrego só para mim, que está aqui dentro me matando aos poucos, me deixando presa, que está aqui dentro impedindo que eu avance, que está aqui dentro impedindo que eu seja totalmente feliz, não quero ser parcialmente feliz, impedindo de chegar mais além. Eu quero dizer para você que chegou o tempo de falar. A sabedoria milenar já falava disso. Lá em Eclesiastes, já ouviu falar em Eclesiastes? Lá no livro de Eclesiastes da sabedoria milenar falava que há tempo para todas as coisas. Aí eu peguei, não, tempo de falar. Chega de ficar calado. Chega de guardar coisas ruins, que o coração não é para isso. A mente está assim, chegando no seu limite. É tempo de falar. Tudo bem? Eu sou Ceni Meira, terapeuta TRG. Se quiser conversar comigo, se quiser saber mais, se quiser passar por este processo, manda um direct para mim, que eu respondo para você. E daqui mais um tempo, a gente vai estar aí lançando, tá? A terapia TRG do Ceni Meira, tá bom? Mas eu quero deixar esse recado para você. É tempo de falar. Aquilo que te fizeram, aquilo que você viu, você só viu, mas o ver, o olhar foi algo assim terrível para você. Aquilo que alguém falou para você e que não era verdade, e não é verdade, mas você carrega aquilo como verdade, está na hora de falar. Falar para alguém que possa lhe ajudar. Falar para alguém que te dá direção. Falar para alguém que ajuda você a se libertar, né, disso tudo que você tem carregado. Talvez você tenha falado para um líder espiritual, talvez você tenha falado para sua mãe, para seu pai, mas ainda tem uma coisinha que está reservada aí, que está te prendendo. Então venha para a terapia, que é o teu lugar de resolver, de solucionar. Aparecido, eu estou falando hoje, você entrou agora, eu estava falando aqui sobre a importância da gente se cuidar. Eu estou falando da gente cuidar das nossas emoções. E de repente você é alguém que cuidou do marido, dos filhos, né, dos netos, e foi cuidando de um, cuidando de outro, cuidando de todo mundo, só cuidando, e você ficou lá no final da fila. Se sobrar tempo, se der, se sobrar dinheiro, eu vou olhar para mim. Mas se der, você, de repente, eu não sei se você é essa pessoa que pensou isso de si mesmo. Olha que crueldade, hein? Que crueldade, né? Então, assim, boa tarde, Aparecido. Boa tarde, Jackson. Você tem que olhar para você. Se você não se amar, como você vai estar pronto para amar o outro? De que maneira isso vai acontecer? E o amor, ele passa por várias linhas, né? E aí eu falo para você de autocuidado. Procurar um tratamento, procurar uma ajuda terapeuta, né? É você cuidar de você mesmo. Você cuidar das suas emoções, você cuidar quando você passa por uma terapia, né? Você busca autoajuda, quando você pede, né? Procura alguém para te ouvir, né? Para te ajudar, você muda a sua história, muda a história da sua vida. Então, é isso que eu quero falar com você. A terapia ajuda, é isso mesmo, é superar medos, né? Medo de tudo. Medo de uma barata. Tem gente que tem medo de uma barata, né? Tem gente que tem medo de altura,
Tem gente que tem medo de coisas assim que você não pode nem imaginar, mas é um medo, né? E aquele medo, esse medo da barata, da altura, né, de sei lá o que você tem medo, ele teve uma origem, ele teve uma causa, ele tem uma raiz, né? Ele começou em algum lugar. Tá bom. O Aparecido, acho que no amor, acho que eu escolho muito. E estou sozinho. Você está sozinho, Aparecido? Então venha para terapia. O que está acontecendo com você? De repente eu sou muito exigente, porque eu quero a perfeição. De repente eu quero a mulher modelo, a imaculada, a idolatrada, a linda dos meus sonhos. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar nessa direção. Porque se eu tenho certeza que você não é perfeito, como que você vai exigir alguém perfeito, Aparecido? Mas uma coisa é certo: existe alguém para você. Existe alguém para você neste planeta do meu Deus. Entendeu? Mas você precisa resolver algumas questões suas para que quando você olhar para a mulher, né, você não olha só a aparência ela é importante, mas que você vá além da aparência, né? Vá além da aparência. E você vai encontrar sim, né? E assim, nascemos para ser felizes, né? Mas você não pode deixar que esse estar só provisoriamente não lhe permita você ser feliz. A felicidade não está no outro. A felicidade não está no outro. A felicidade está em você, está em Deus, né? E assim, naquilo que você crê. Então, isso é felicidade. Se nós colocarmos a nossa felicidade na mão do outro, isso é um problema sério. Não podemos colocar a felicidade, eu não posso colocar a minha felicidade na mão da outra pessoa. Entendeu? Se você só quer a alma gêmea, tá bom, mas continue procurando que você vai encontrar. Então tá aí o recado para você, tá? Você que precisa de terapia, seja por um problema emocional, seja por uma carência emocional, seja por uma questão física, não importa qual é o seu problema, qual é a sua carência, qual é a sua dor, aquilo que você carrega, você precisa se cuidar. Então venha para a terapia. E aí eu te deixo, né, essa tarde de hoje para você com aquilo que eu lhe falei, fechando aí com o tempo de falar, com aquilo que está lá no livro da sabedoria, que é Eclesiastes. É tempo de falar, né? Tempo de falar. Quando eu falo tempo de falar, é você falar, né, para a pessoa certa, no lugar correto, este falar em termos de ajuda, de tratamento, de cura. E tudo tem cura nesta vida. Tudo tem cura. Obrigado porque você está aqui. E se essa live fez diferença na sua vida, vamos mandar aí para mais alguém. Depois você compartilha, tá? Você me chame lá no direct, depois a gente conversa a respeito da terapia, tá? Toda e qualquer conversa nossa será sempre no profissional e a respeito da terapia. Obrigado por você estar aqui. E a gente vai continuar fazendo aí umas lives falando mais sobre isso, dando depoimentos de curas, dando depoimento de resultados, dando depoimentos sobre esse novo, né, sobre isso tudo, né, da importância de você cuidar de você mesmo. O que eu quero dizer para você, reprocesse aquilo que não caiu bem. Reprocesse, né? A gente fala de processo generativo, de uma forma geral. Obrigado, até breve, a gente se vê depois.